Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Legal. Cris entrou agora. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Coisa boa. Pois é, né? Em plena segunda-feira já vamos começar a semana com um assunto maravilhoso. Com certeza, para a gente animar mais e dar mais vida, né, a essa Pois situação. é, exatamente. Eu vou combinar, eu só queria a gente aguardar só mais um minutinho para ver se o pessoal entra, para a gente começar de Certo? fato, viu? Ok. Dani, um bocado de gente aqui, É, acenando, legal. fiz meu comercial, tem que fazer, né? Muito bem. Ai, vamos lá. Ver se o pessoal se chega mais para a gente começar. Deixa eu anotar aqui o título da palestra. Quem já entrou, já está com água aí próxima. Eu gosto muito de lembrar que a gente tem que estar tomando água, viu, gente? Papel e caneta também bem importante para a gente ir anotando os insights. Então já pega aí papel e caneta, já Que anota bom, as perguntas que quer que bom, as fazer. pessoas. E vários comentários já de pessoas amigas e amadas. Coisa boa. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar. Fixou? Não. Eu queria fixar agora. Pronto. Muito bem, olha. Fixei aqui. Bom, 11 pessoas já. Acho que a gente já pode começar. 8:03. Cris, inicialmente, em nome da Abragem For, a gente gostaria de agradecer sua participação, sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema que é tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A nossa temática de hoje foi como lidar com o afastamento social de forma humanizada. É, Tanta coisa acontecendo e eu acho que é um ótimo momento para a gente compartilhar muito o que a gente pode ter de aprendizado sobre tudo isso que a gente está vivendo, o que a gente Isso. pode melhorar, né? Depois de tudo isso que passar, o que a gente vai ter mais na frente, enfim. Então, a ideia de hoje é essa. Inicialmente, eu queria lhe pedir já que você brevemente fizesse uma explanação sobre sua trajetória profissional para o pessoal que não lhe conhece ainda, que eu já estou vendo vários rostinhos conhecidos aí, mas eu queria que você se apresentasse, por favor. Bem, meu nome é Cristiane Moura, no mercado profissional, meu nome de batismo é Cristiane Moura. A minha vasta experiência profissional é na área de psicologia organizacional. Eu tenho formação clínica, mas os meus estágios foi na área organizacional. E Uhum. daí eu cresci com informações de recursos humanos durante mais ou menos 18 anos da minha vida, né? Então, a minha Legal. bagagem básica e maior é na área de recursos humanos, área de treinamento, principalmente desenvolvimento de pessoas. E Adoro. daí, com o tempo, a gente tem aquela impressão de que você não está completa totalmente. Faltava alguma coisa Uhum. para você se sentir plena profissional. E foi quando Deus me colocou a psicologia social na minha vida, né? Foi quando, assim, de uma hora para outra, eu deixei completamente a área de recursos humanos de lado e fui entrar na área de psicologia social. E hoje, assim, se você me perguntar como é que está a tua perspectiva de vida profissional? A minha está 100%, Coisa porque boa. eu estou plena, sabe? Psicologia social, trabalhar a parte humanizada dessa área social que é muito complicada, né? Em uma região onde a carência emocional é muito grande, as pessoas são muito carentes, entendeu? E daí me fez abrir os olhos para isso.
Então, hoje eu trabalho numa ferramenta do governo do Estado, com jovens em situação de vulnerabilidade social, jovens em semi-liberdade. A gente faz a parte do apoio psicológico, né? E é onde realmente as experiências, é onde que eu digo, pô, minha psicologia não é nada, diante de de imensidão de emoções, uma imensidão de situações que você se vê em grandes momentos sendo a entrevistada, né? Tipo, você é colocado em situações que você diz, e agora, onde é que está a minha psicologia, né? Então, hoje eu estou realizada profissionalmente, graças a Deus. Que coisa boa. É ótimo Não isso, é? né? E eu acho Verdade. que tão importante quanto a bagagem acadêmica é principalmente a nossa vivência de dia a dia, né? O Verdade. quanto a Isso. gente está aprendendo durante esse um mês de isolamento é coisa que a gente não aprende em 20 anos, com pós-graduação, MBA, né, graduação, Verdade. enfim. Cris, eu já queria começar a perguntar a você uma coisa, e aí também eu já deixo para os participantes, quem quiser também perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui anotando, mas de antemão eu já quero começar perguntando o seguinte: como é que você está se sentindo e como é que você está percebendo as pessoas, né, reagindo a esse afastamento social? O que você tem percebido e sentido? Entendi. Bem, eu estou morrendo de saudade das pessoas que eu amo. Estou, assim, com uma saudade tremenda das pessoas que... assim, eu sou uma pessoa, Thaís, que o abraço é fundamental. Eu acredito que o abraço, ele te passa, não precisa palavras. Então, quem me conhece sabe que eu vivo em função de um abraço, né? E isso, para mim, inicialmente, nesse isolamento, foi muito difícil, porque eu ainda ficava travando, e no abraço, aí no meio do caminho eu lembrava e voltava, né? Então, assim, é uma saudade muito grande das pessoas que eu amo, da minha família, né? Dos meus amigos, e no ambiente de trabalho do abraço. Porém, a gente criou, e é algo muito importante nessa situação desse isolamento, é a nossa criatividade de mostrar sentimento. Então, a gente foi aprendendo, e eu creio que isso é um dos pontos principais desse isolamento, é que nós estamos, assim, nos readaptando através da nossa criatividade a mostrar nossos sentimentos. Então, a gente ouviu muito ultimamente que mostre o seu amor, o quanto você ama, através do isolamento, através do não abraço, de ficar em casa. Então, como é para você aceitar, né? Mostrar sentimento de algo que nós somos um povo ocidental, onde o sentimento aflora, onde o abraço, o beijo, né, o toque é importante. Então, como é você reaprender a fazer algo que é intrínseco a você? Então, eu creio que esse isolamento nos fez perceber que nós somos, sim, pessoas criativas e que poderemos, sim, demonstrar nosso sentimento através de outros comportamentos, seja de um toque do cotovelo, né? Então, isso com o tempo a gente vai agregando ao que a gente considera que seja demonstração do amor, né? Que não é só com palavras, não é só com abraço, não é com beijo, é também de você ouvir o outro lado. E é isso que esse tema, para mim, é fundamental. Como é que você vai lidar com o isolamento de forma humanizada? É meio que antagônico essa pergunta. Eu ser humanizada, eu não posso abraçar, né? Então, isso para a gente é muito delicado, mentalmente, você entender isso. Mas eu acredito que esse tempo, né, nos está favorecendo a esse entendimento, que é o principal. É você entender e você reaprender. Não sei se consegui te responder. Sim, conseguiu. Dani até fala assim, a palavra de fato é reaprender, né? É a gente sair da zona de conforto. Eu falo muito que a gente saiu da a gente estava numa zona de conforto, entrou na zona do medo, e eu acho que agora a gente já partiu para a zona do aprendizado, que a gente tem que, de fato, recriar, né? Criar coisas novas, né? Usar da criatividade para, em vez de abraçar, encostar com o cotovelo, em vez de abraçar, enviar, às vezes, entregar uma rosa, enfim. A gente tem várias formas, né, criativas e até gratuitas de
demonstrar, né, o nosso amor pelas pessoas, mesmo distante, né? Eu aprendi, Thaís, tem uma frase que eu li recentemente de uma amiga minha que é psicóloga, ela diz o seguinte, que não é você sobreviver, é você sobreviver e sentir-se vivo. Eu acredito que a gente precisa entender esse lado, né? A gente precisa entender que não é a questão da morte que a gente tem que viver nesse momento, é a questão da vida, porque nós estamos fazendo de tudo para viver, né? E isso é importante, muito importante mesmo. Eu acredito que isso é fundamental. Verdade. Tá cortando só um pouquinho, Cris. Eu acho que. Mas a gente vai indo. Tu falou até alguma coisa sobre sobreviver. Eu não consegui pegar bem. É uma frase, não é sobreviver, é sobre sentir-se vivo. É você descobrir dentro de você o sentido da vida, né? Verdade. E o que a gente estava acontecendo com muitas pessoas é só a sobrevivência, né? Pagamento de boleto. Você contrai boleto, paga boleto. Contrai boleto, paga boleto. Né? Basicamente era essa o nosso mecanismo, né? Isso. E o que é que tu acha, Cris, com relação como você consegue expor para o seu meio social a importância do afastamento social? Bem, eu acredito assim que o mais importante é você procurar mostrar a essas pessoas que a importância de você se isolar é para você continuar vivo, né? Então, eu usei a estratégia seguinte, Thaís, não é falar sobre morte, não é falar o que é que o Covid-19 proporciona à nossa vida, e sim a gente falar de vida, né? A gente está num momento hoje de muita angústia, muita ansiedade. As pessoas estão se atropelando emocionalmente. As pessoas, assim, eu escuto muito assim, as pessoas falando, se você não agir assim, você pode morrer. Se você não agir assim, você pode ficar doente. Se você não agir assim, você pode ficar depressivo. Mas, e por trás disso, né? Por trás dessas questões, a gente tem que falar da vida, que a vida é mais importante, que você permanecer vivo é primordial, que diante de tantas questões avassaladoras que nos proporcionou esse Covid, o mais importante é você saber que você existe vida, que dentro de você tem vida, né? Eu ultimamente, eu tenho agregado à minha experiência o viver. Um dos aspectos mais importantes disso foi eu procurar entender que não é eu sobreviver, eu não estou sobrevivendo, eu estou vivendo, né? Diante de todas essas questões, eu estou aprendendo a viver. Hoje, eu procuro entender que, assim, as pessoas, elas têm dentro de cada uma tantos contextos, tantos conteúdos psicológicos que estão guardados. E foi necessário que acontecesse algo tão profundo dentro de cada um para que isso fosse externalizado, tá entendendo? Então, assim, é importante as pessoas perceberem que dentro de cada uma existe muito conteúdo, dentro de cada uma existe muita reflexão, existe muito sentimento. Na psicologia, Thaís, a gente tem os dois lados, o lado vida e o lado morte. Em alguns momentos, a gente sobressai da morte, em outros momentos da vida. E com o decorrer do tempo, nós aprendemos a sobreviver, a nós trabalharmos, a nós estudarmos, a nós construirmos a nossa família e vamos com uma rotina muito, muito radical. E chegou esse momento para que a gente destruísse esse mecanicismo nosso que nós criamos, para que as pessoas, que nós pudéssemos entender que a gente tem que ter esse momento e saber o que é que tem dentro da gente. Então, a gente está numa sociedade onde a informática é importante, onde trabalhar é importante, onde você construir laços de relacionamento são importantes, mas também é importante você se conhecer, que é o que a gente não fazia. Né? Então, a psicologia, ela é fundamental. Para mim, assim, é a ciência mais perfeita que existe, porque é nela que você tem o direito de você se conhecer, e a gente não fazia isso. Então, hoje eu já vejo
muitas pessoas querendo procurar atendimento psicológico, né? Nem que seja 15 minutos para se sentir ouvido. E isso é importante. Eu acredito muito que a nossa área ela vai crescer muito, porque a doença Sim. psicológica não é agora. A doença psicológica ela vai ser depois que isso passar, porque as pessoas vão mudar e as pessoas não vão entender a mudança que vai acontecer nelas, né? E aí é onde a gente vai entrar com esse apoio emocional, esse apoio de entendimento e mostrar para todo mundo que mudança, ela quando é entendida, ela só traz benefícios e não malefícios, como muita gente está acreditando, né? É verdade. Muito, muito interessante, Cris, isso que você falou. Uma vez eu ouvi que todo mundo tinha que fazer terapia, uma vez na vida, pelo menos. Tem gente que começa a Verdade, terapia e nunca acaba, né? É verdade. eternamente terapia. Eu preciso fazer, eu já coloquei isso na minha agenda, que eu preciso fazer, porque é uma questão de autoconhecimento. A gente Com tem certeza. um potencial gigantesco dentro da gente e a gente não usa nem 10% daquilo que a gente tem a capacidade de usar, né? A gente Perfeito. se diminui tanto por tantas vezes, né? A gente se cobra tanto para entregar perfeitamente as coisas, né? A sociedade também impõe para a gente certas coisas, que aí depois a gente percebe que não é assim, né? Eu acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem sua jornada, só que cada um precisa primeiro se conhecer para poder seguir essa jornada de uma forma muito Perfeito. consciente, né? E presentista, Isso. né? Que a gente fala. Uma outra coisa, Cris, que eu queria te perguntar é como é que na tua profissão pode favorecer o entendimento desse distanciamento? Bem, nos atendimentos, assim, falar um pouquinho, nos meus atendimentos psicológicos, eu busco muito essa frase de que é preciso você deixar de entender o outro e, acima de tudo, começar a entender esse primeiro, para que você possa entender o que está acontecendo ao seu redor. E uma das questões primordiais que quando a gente começa a nos olhar para o nosso interior é utilizar a nossa inteligência emocional. É onde você começa a entender esse equilíbrio que existe em você, né? É você procurar dentro de você as alternativas para que você possa entender o que está acontecendo ao seu redor. E é isso que eu tenho buscado, principalmente na minha área profissional. Eu lido com jovens, né? Que estão naquela fase de rebeldia, que estão naquela fase onde as mudanças, elas são mudanças bem atemporais, né? E aí, eu lido com colegas de trabalho que também, em outros momentos, não estão entendendo as mudanças que estão acontecendo dentro dele mesmo. E uma coisa que é muito intrínseca a mim, Thaís, é falar de vida. É mostrar equilíbrio, porque a gente tem que ter esse equilíbrio. A gente tem que buscar esse equilíbrio dentro da gente. Não é você, não sou eu, não é ninguém que vai encontrar dentro de você esse equilíbrio, é você mesmo, né? É você procurar entender, poxa, como é que eu estou me sentindo? Eu acredito que essa pergunta é fundamental. Como eu estou me sentindo agora diante de tudo isso? Não é procurar saber o que é que Thaís está sentindo, o que é que Cristiano está sentindo, o que é que Ana está sentindo, o João está sentindo. É procurar entender o que é que está acontecendo com você. Recentemente, eu conversando com meu irmão, ele é de exatas, eu sou de humanas. E assim, ele me fez uma colocação que eu achei perfeita. Ele disse, minha filha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, muitas vezes, o que está acontecendo comigo na sociedade. E isso me fez refletir que é preciso realmente, foi preciso isso, e isso é obra divina, eu não tenho sombra de dúvidas, para que a gente possa entender, muitas vezes, o que é que acontece conosco. Por que eu tenho determinados comportamentos diante de situações? Um exemplo, eu sou muito calma, agora pisa no meu calo, que você vai conhecer-me. Então, será que é preciso pisar no meu calo para me conhecer? Então, eu tenho que entender. Para eu entender você, eu preciso me entender. E é isso Uhum. que esse distanciamento está proporcionando às pessoas. As pessoas estão ficando em casa, não é só estar em casa. Né? Se elas não realmente assimilarem, se elas não começarem a reeducar-se diante de si próprio, vai ser difícil a vida no decorrer do tempo, sabe? Porque as Uhum. mudanças são inevitáveis. A Sim, sociedade mudou, né? As pessoas mudaram. definitivamente, As né? pessoas... Exatamente. Então, as pessoas estão reaprendendo a viver.
Veja que palavra, que frase linda, né? Eu estou reaprendendo a viver com algo que, para mim, é totalmente estranho. Eu acho que ontem eu recebi um vídeo falando mais ou menos assim. Eu sabia que existiria a Terceira Guerra Mundial, era um fato, né? Guerra entre poderes, entre povos Nações. totalmente isso, que são ricas, poderosas e que o poder é fundamental. Mas era um fato para mim, era real. E aí Deus diz, não, vamos ver de outra forma. E aí coloca algo que para nós é imaginário, a gente não vê, a gente não toca. Nunca, né? E assim, e outra frase que eu achei belíssima foi o Senhor que disse, eu tinha um ar livre. Deus me deu ar para eu respirar. Eu só comecei a entender o meu ar quando eu estava no tubo de oxigênio. Então, é isso. Né? No frigir dos ovos é isso. Eu tenho que entender a minha respiração, eu tenho que entender o que acontece comigo. Mas é muito difícil, Thaís. A gente prefere entender o que acontece com o outro. As mudanças que estão ocorrendo com o outro, bem mais fácil. E aí, quando a gente pergunta, quem sou eu diante dessas situações? Eita, peraí, me dá um tempinho para eu responder. Eita, eu não sei agora não. Eita, que pergunta difícil. Mas essa pergunta, e aí para Thaís, como é isso? Não, Thaís é assim, Thaís está vivendo naturalmente, está entendendo o que está acontecendo, então é bem mais fácil você ver o outro. E eu acredito que esse fator é importantíssimo, é você realmente reaprender, você entender esses complexos, esses conteúdos emocionais que existem dentro de você. Verdade, gente. Algumas coisas que eu anotei aqui na sua fala que eu acho bem interessante retomar contigo. É ver a vida, não a morte. Então, é o copo meio cheio e não o copo meio vazio, né? É importante isso. Isso, perfeito. Olhar as coisas com positividade, né? Eu também anotei aqui nomear os sentimentos, porque a gente, por muitas vezes, está vivendo tudo que a gente está vivendo, mas a gente não sabe definir o que é que a gente está sentindo, no fim das contas. Então, que sentimento é esse que eu estou sentindo? É medo, é ansiedade, é angústia, é depressão, a gente não sabe, né? A gente só sente, né? E eu acho que é importantíssimo esse mapeamento, por mais que eu não seja uma pessoa especialista no assunto, mas eu entendo, eu estou sentindo palpitação, eu estou sentindo que eu não quero sair mais de casa, porque muita gente agora vai ter o contrário, né? Muita gente está com medo de sair de casa. Agora, quando você assim, liberou, vai ter muita gente com medo dessa saída, né? Então, é verdade. E uma coisa também muito importante que eu vi você falando, a questão de olhar o outro é mais fácil do que olhar a mim, né? Eu ouvi uma frase uma vez, nunca mais me esqueci, e fala assim, todo julgamento é uma confissão. Então, todo momento que eu estou olhando o outro, identificando no outro, né, o erro do outro, ou a vulnerabilidade do outro, na verdade, isso está sendo apontado para mim, né? Eu achei muito legal isso. Você trouxe, assim, muitos insights, aqui eu já estou anotando tudo aqui, viu, Cris? Estou anotando tudo. É bom que a live fica gravada para a gente ver de novo. Ô, Cris, e continuando, eu queria saber, assim, no local que tu trabalha, quais são as medidas humanizadas que estão sendo praticadas para esse afastamento social? Veja só, quando começou essa questão do isolamento social, a gente ouvia muito, você precisa se isolar para você sobreviver, para você não pegar doença, para você não contagiar outras pessoas. Sim. Mas a gente esquece um pequeno detalhe, tudo que nós memorizamos fica gravado. Mas uma coisa que não fica gravado é você lidar com o isolamento. As pessoas não nasceram para se sentir isoladas. As pessoas não nasceram para ficar trancadas num local, esperando que uma situação mude para que você possa sair. Então, o que a gente tem feito é realmente reeducar essas pessoas, né, a reaprender, a entender um pouco essa situação de vida. Então, a gente está falando muito sobre vida. A gente lida muito com o outro, daquela situação. Eu tenho um amigo que, assim, eu tenho um amigo lá do trabalho que a gente se abraçava todos os dias que a gente via. E aí, no início, eu fui dar um abraço nele e ele, Cris, não,
Aí eu, eita, peraí, deixa eu processar na minha mente isso, esse não. Então, é preciso a gente, de forma humanizada, dizer o que é o não, né? Então, assim, para você, um jovem que está acostumado a receber um abraço, como é para ele o entendimento de não receber um abraço, tá? Sim. Então, a jovem chegou e disse assim, olha, tia Cris, mesmo com essa situação, eu quero ter um abraço. Não, não posso. Por isso, porque se eu te der um abraço, eu posso te contaminar e você pode contaminar outras pessoas. Exatamente. Então, realmente, a gente precisa, e o que nós estamos fazendo lá, é reeducar essas pessoas a reaprender a entender. Então, assim, não é só exigir que as pessoas façam. Eu acredito muito que as organizações, elas precisam mostrar isso aos trabalhadores, que não é só você proibir alguém de dar um abraço, não é proibir alguém de apertar uma mão, não é proibir. O que é proibir? É você exigir que a pessoa não faça algo. Não é só proibir. É você mostrar aquelas pessoas que por trás dessa negativa existe algo bom e não algo ruim, tá? Sim. Então é isso que a gente está colocando, sempre explicando de forma positiva. Eu acredito muito que você explicar de forma negativa, sim, você não pode me dar um abraço porque você pode ficar doente. Não pode colocar de forma positiva, olha, você não pode me dar um abraço, porque assim nós estamos nos ajudando a não fazer com que isso prolifere. Então, é sempre de forma positiva. É o positivismo, vamos dizer assim, né? Que Descartes muito fala, e a gente tem que trazer isso à tona, de forma ponderada e de forma bem realista mesmo, não sonhadora, mas de forma positiva e real. Tá? Então, eu acredito muito que a gente agindo assim, as pessoas ao nosso redor poderão entender esse afastamento, tá? Poderão entender que hoje não, mas a gente está fazendo isso hoje não, mas amanhã a gente vai dar os nossos abraços, a gente vai dar os nossos beijos, como normalmente estávamos fazendo. Mas é importante colocar isso de forma positiva. E lá no trabalho, Thaís, a gente faz isso de forma muito coerente. Tá? A gente mostra ou não, a gente está numa reunião ao ar livre e aí a gente faz cada um entender o quanto é importante lidar com isso de forma positiva, só isso. É pensar positivo, tá? E não negativo. Até porque nosso cérebro ele é muito negativo, né? Ele já vem no sistema dele, é como se para ele, no sentido de sobrevivência, parece que a gente prefere, né, olhar tudo com muita negatividade, mas a gente tem que fazer um esforço grande para sempre estar olhando o lado positivo das coisas, né? Por isso que é tão importante a linguagem tão positiva. Aquela situação, Thaís, que a gente precisa mostrar que existe um distanciamento físico e não emocional. Sim, exatamente. Né? O distanciamento físico ele é fundamental, ele é importante para que a gente possa nos resguardar fisicamente, tá? Mas o distanciamento, não existe distanciamento emocional nem psicológico. Você pode continuar demonstrando, tendo as suas formas de amar, de forma mais ponderada, porém emocionalmente positiva. E é isso que a gente precisa entender, tá? A questão nossa, pela nossa cultura, está muito enraizado e muitas pessoas ainda não entendem isso. As pessoas acreditam que a gente não quer abraçar porque a gente não quer, porque a gente não gosta. E isso ainda está muito intrínseco na gente. Por isso que eu acredito que muitas pessoas não estão acreditando que é importante esse isolamento. A gente vê ainda a ignorância das pessoas, a gente percebe que muitas pessoas entendem que não é se isolando que vai se proteger, né? Infelizmente ainda existe essa ignorância. E aí você falando muito do abraço, né? A gente é latino, né? E latino, meu Deus do céu, e nordestino, latino e nordestino. A gente é tão... Meu Deus do céu, é abraço, é cheiro, não tem, é pegando, né, nas pessoas. A gente tem um contato físico muito grande, né? A gente transmite o carinho que a gente sente pelas pessoas, pegando nelas, né? Então, assim, realmente, principalmente pra gente, tem sido uma dor ainda maior,
Porque, por exemplo, quando a gente vai mais para, dependendo da região, das regiões, independente de onde seja, tem gente que é um pouco mais afastado pela cultura natural. Isso não quer dizer que sejam mais frios ou não, mas tem gente que tem uma cultura de não abraçar muito, de não beijar muito. A gente não, né? Todo momento a gente está tendo contato, tá aí, né? Semana passada foi meu aniversário. Eu não recebi um abraço, Thaís. Pra mim, olha, foi assim. Não foi triste, porque a todo momento as pessoas ligavam para mim, mas foi assim, muito de aquela questão mesmo, de eu me reeducar para aprender a lidar com essa situação. Então, eu escutei da minha gestora, ela disse, Cris, como é comemorar um aniversário sem abraço? Eu digo, pois é, foi complicado, mas mentalmente eu precisei entender que aquilo era momentâneo. Aquela situação era momentânea e não vai perdurar, ela não vai permanecer pela eternidade. Então, naquele momento, foi importante porque eu em nenhum momento me senti triste pela situação. Eu me senti triste pela ausência das pessoas, mas que eu estava entendendo o porquê de tudo aquilo, né? E para mim, assim, foi um aprendizado, assim, vou levar pelo resto da minha vida. E eu acho que o mais interessante é assim, quando você fala, né? A primeira vez que eu passo o aniversário, eu também acho que eu vou passar, eu não sei, né? Eu torcendo que não, que já tenha liberado aí, mas meu aniversário é em maio, eu também tô achando que eu vou estar em casa. Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é a gente começar a valorizar o simples, a simplicidade, né? Um abraço, como você tinha falado, a respiração, são coisas gratuitas, mas que a gente no dia a dia acaba não valorizando, né? E aí hoje mesmo, de uma... Verdade, hoje mesmo eu estava com meu amigo lá do trabalho, Richardson, nós estávamos na sala, e aí a gente fez aquela respiração, inspira, expira, inspira, e ela fez Cris, vê só, coisa que a gente nunca tinha se apercebido da importância de fazer isso. E hoje a gente está fazendo algo tão simples, né, que a gente não dava valor. E são justamente esses pequenos momentos que você está falando que vão ser enormes futuramente, porque nós estamos assim, aprendendo a lidar com situações que até então a gente não fazia. É como eu digo, se a gente não aprender agora, Thaís, a gente não vai aprender mais. Não, a gente vai... Tem que aprender. É verdade, é verdade. Bom, Cris, foi isso que eu estava anotando aqui comigo, acho que a gente retomou aqui, foi. Não nascemos para ficar em casa, é verdade. E cada vez, e assim, quando o afastamento começou, eu pensei comigo, eu disse, olha, ou os casamentos vão acabar, ou eles vão se unir como nunca. Pai, mãe e filhos vão ter que se dar bem, né? E se conectarem, né? Porque o que acontecia é que boa parte por exemplo, dos filhos iam para a escola, então passava boa parte do dia, os pais não vinham, só vinham à noite. Então hoje está tendo a responsabilidade de você passar o dia todo com o filho. Você tem que dar conta de ajustar tudo. Não é só dar conta do sentido da atividade do dia a dia da casa, mas dos relacionamentos, né? Não tem que sair. A gente tem que sair desse afastamento quando acabar, tendo aparado todas as arestas. Porque a gente vai ter passado, né, tanto tempo convivendo com pessoas da nossa família que, por mais que estivessem dentro da nossa casa, mas ainda assim a gente não passava tanto tempo, talvez nos finais de semana e quando é de noite, né, quando a gente chega, mas ainda assim a gente chega cansado, enfim. Então eu acho que esse momento também é um momento de estamos em casa, mas também precisamos rever a forma que a gente lida, né, com os entes mais próximos, a retomada de relacionamentos com amigos antigos que a gente sempre dizia, tá tão corrido, acabei que nem te liguei, né, na correria do dia a dia. É verdade. Né? E eu acho que essa semana passada eu recebi uma ligação de uma colega, ela ligou para mim, fez o que é que eu faço, Cris, com meus filhos? Me ajuda aí, que eu não tenho mais o que fazer. Eu digo, não sou eu que vou te dar essa resposta, é você, porque quando acabar isso, é você que vai continuar criando eles, educando eles. Então, coloca teu pensamento para funcionar.
Não é você receber de mão beijada, olha, faz isso, né? Tu brinca dessa forma. Não, você realmente tem que colocar o teu pensamento para criar. E aí é onde é a perfeição da lógica, né? É você colocar teu pensamento para criar situações que você até então não achava que era uma coisa besta. Poxa, eu vou ter que pensar o que é que eu vou fazer com meus filhos. Eu vou ter que pensar o que é que eu vou brincar com meus filhos. Exatamente. Né? Então, coisa besta para muita gente. E hoje é a coisa assim, tão estranha, tão assim, é estranha mesmo, eu creio que é essa palavra, de você parar e pensar, o que é que eu vou fazer com meus filhos? O que é que eu vou conversar com eles? Eu não posso ficar mais na internet porque já passou o dia. E à noite eu vou fazer o quê? Eles vão dormir, não vai. Então, o que é que eu vou fazer? Então, é colocar realmente o pensamento para criar. Não é só... Isso aqui não só existe só para colocar situações e emoções negativas, não. Ao contrário, eu acredito muito que o pensamento, quando ele é usado de forma inteligente, ele cria, ele recria, ele modifica mudanças, né? Veja só, modifica mudanças. As mudanças já ocorreram, mas você tem que modificar as mudanças que aconteceram, né? Então, assim, por isso que o ser humano é fantástico. O ser humano é um ser muito complexo, né? Mas dentro dessa complexidade existe muitas maravilhas ainda que ele mesmo não conhece, sabe, Thaís? O ser humano não conhece, acho que nem 50%, nada, muito menos do que isso, do que ele realmente tem de valor e de sua capacidade, sabe? Então, assim, é verdade, ele acredita que ele é um ser incapaz, e é preciso essas situações para ele entender quanto ele é perfeito, né? Ele é o ser único do universo, que ele é racional, que ele pode pensar, que ele tem sentimentos e emoções e que ele precisa lidar com essas emoções de acordo com as situações que estão acontecendo. Mas ele não sabe, ele prefere pensar negativamente, né? Ele prefere pensar assim, não, eu não vou pensar não, que é difícil, porque existe alguém que vai me ajudar, mas agora não tem essa pessoa para te ajudar, é você que você tem que recriar. Você não pode pedir alternativas, porque até essas pessoas que poderiam te ajudar também estão precisando de ajuda. Também estão perdidas. Né? Exatamente, está todo mundo perdido. Então eu mesmo, assim, eu digo de coração, caramba, a minha saudade das pessoas que eu amo tá me atormentando, sabe? De não dar um abraço, assim, e uma coisa que, assim, eu valorizo muito na minha família é o amor mesmo, dizer que eu amo de todo coração. E isso me fez, aos poucos, entender que se você não falar isso e não externalizar esse sentimento agora, possivelmente você não vai ter mais outras oportunidades. Então, isso para mim é dolorido. É você não poder ir na casa de um ente querido e dizer, ó, te amo e dar um abraço. Então, isso para mim é difícil. No ambiente de trabalho também, mas assim, eu estou me reaprendendo. Eu estou encontrando em Cristiane um ser humano que estava lá guardadinho e que ele precisou ressurgir, ele precisou ser externalizado para que ela continue vivendo e vivendo de forma boa, de forma saudável e criando, construindo diante dessa situação. Então, não é só a psicóloga que não tem problema, não, ao contrário. Ela tem muitas situações que precisa ela entender. E, graças a Deus, eu estou passando por isso, levando um aprendizado, uma bagagem emocional muito grande para a minha vida. Então, o equilíbrio é fundamental. Fora tudo isso, eu nunca deixei de não viver o meu equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio emocional. Porque quer queira, quer não, eu como psicóloga, isso é fundamental para você, né? Então, assim, esse equilíbrio eu preciso ter para mim, acima de tudo para mim, para que haja esse entendimento, para que eu possa mostrar às outras pessoas que podem também serem equilibradas. Não sou eu, não. Todas as pessoas ao meu redor precisam entender
e que sejam sabedoras disso, de que esse equilíbrio faz parte de todo mundo, faz parte de uma sociedade, como você mesmo falou, uma sociedade que estava habituada a ter determinadas situações e que hoje essa situação não é mais pertinente, não é mais uma expertise, vamos dizer assim. Exatamente. A gente não existe expertise nenhuma hoje. Está todo mundo meio alucinado, meio ansioso, Todo meio mundo tá medroso. zerado, né? Exatamente. Então, Todo assim, mundo parece que isso deu fez. um zerado no jogo, né? Zerou o jogo, todo mundo tá no mesmo. Tá todo mundo no mesmo naipe, sabe? Tá todo mundo no mesmo naipe, mas aí a gente precisa encontrar dentro da gente esse equilíbrio. É você realmente sentir esse equilíbrio, você passar para as pessoas esse equilíbrio, né? E assim, a espiritualidade é muito importante nesse momento. Eu acredito que você precisa se encontrar em algum momento, né? Como eu disse a você, eu me encontrei na psicologia social. Foi onde realmente o meu eu, como profissional, chegou ao ápice. Eu acredito que eu não tenho mais como crescer. Porque o que faltava era eu usar a minha parte científica, a minha parte de ciência, diante de um ser humano que é carente, que precisa de atenção, que precisa de palavras, né, emocionais, e que isso eu estou aprendendo dia após dia. Então, todo dia, para mim, é um aprendizado de vida. Um jovem tem uma situação diferente do outro. Não é o mesmo, não é a mesma vivência, é outra vivência. E você entender e fazer se entender-se dentro dessa situação. Então, para mim também está sendo de aprendizado assim, que eu vou levar pelo resto da minha vida. E eu tenho o que falar, né? É preciso a gente fazer tipo um caderninho e anotar todas as mudanças que estão acontecendo com você. Antes eu fazia isso, agora eu estou fazendo isso, né? Eu pensava dessa forma, hoje eu estou pensando dessa forma. Eu vinha esses dias no metrô, e aí uma senhora disse assim, disse, minha filha, hoje eu sei e hoje eu dou valor às pessoas que precisam de ajuda. Antes eu achava que era, desculpa a expressão assim, né? É frescura. Eu achava que era porque a pessoa tinha preguiça. Mas hoje eu entendo com essa situação que muitas pessoas realmente estão precisando de ajuda. E eu parei para pensar, foi preciso algo negativo para que essa pessoa pudesse entender que por trás disso precisava que ela também ajudasse. Então, o ser humano, eu acredito muito no ser humano, sabe? Eu acredito muito que tudo tem uma explicação. E ele vai entender essa explicação. Mesmo que, vamos dizer, no sofrimento, né, no deserto, como a gente costuma dizer, a gente aprende muito no deserto, né? A gente aprende muito na dor e não pelo amor, né? Então, eu acredito que essa dor que nós estamos sentindo, ela vai ajudar, em alguma forma, o ser humano. E eu espero de coração mesmo que ele aprenda tudo isso, porque vai ser muito rico. Futuramente vamos ter seres humanos riquíssimos emocionalmente, né? Com uma bagagem fantástica que ninguém pode tirar dele, né? A gente aprende que a gente pode ser roubado tudo, menos o que está aqui dentro. Imagina o que está aqui dentro, né? O que está aqui dentro ninguém pode tirar. Então, para mim, ser humano é uma maravilha. É uma maravilha. Ô, Cris, e aí tu estava falando um pouco sobre... A gente já está partindo para a reta final, viu, gente? Eu sei que muita gente está falando que está gostando, coisa boa, mas já está partindo para a reta final. E aí eu queria, se vocês tiverem... Nenhum comentário. Não, mas estão comentando muito aqui. Ó, gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a hora é essa, tá? Que eu já anoto aqui e a gente pergunta. A gente estava falando um pouquinho lá no começo sobre ansiedade, né? A angústia, né? A frustração. Como é que tu acha hoje que a população tá? Ela tá doente? Como é que tu acha que tá essa situação? Tu acha que quando a gente sai tudo, você até já falou, né? Que no final de tudo isso, provavelmente a gente vai precisar de muito acompanhamento psicológico, tanto para quem estava em casa, né, isolado, quanto para quem está passando por situações inimagináveis em relação a ter um ente querido que infelizmente falece, que infelizmente não consegue fazer um enterro, enfim, diversas situações, né? Às vezes
um parente que entra no hospital, você não tem mais contato com ele, a não ser quando ele consegue sair ou vivo ou morto. Então, assim, são situações extremas que a gente está vivendo. E que eu queria entender contigo como é que tu acha que vai acontecer depois de tudo isso, né? O que é que vai acontecer e também se realmente o pessoal está... Quer dizer, eu acho até que o pessoal já está um pouco doente, mas agora está mais, né? Assim, psicologicamente falando. Com certeza, com certeza. Veja só, Thaís, assim, a gente não nos é treinado a entender a mudança, certo? Nós somos um povo onde a mudança, nós pensamos na mudança de uma forma negativa. Eu vou dar um exemplo. Se de repente nós estamos numa empresa, né, e a gente chega um dia para trabalhar e encontra um gestor diferente, na nossa mente, automaticamente já vai gerar o fator mudança. O fator mudança vai gerar o quê? Desemprego. Eita, o cara vai chegar, já vai chegar com outro pensamento, outra filosofia, então eu vou ser demitida, né? Já vou criar construir o pensamento de ser demitida. A negatividade. Exatamente. Então, assim, e aí eu fico com aquele pensamento, eu vou ser demitida, aí de repente ele assim, forma uma reunião e na reunião ele diz, olha, eu vou permanecer com toda a equipe, eu não vou demitir ninguém. Aí você respira. Então, para ter esse respiro de dizer, ufa, que bom, graças a Deus, é preciso haver o entendimento, mas até então não há. Foi o que aconteceu com a gente, né? Algo inesperado aconteceu conosco e foi assim, de uma hora para outra. Né? De uma hora para outra, o governador criou um decreto onde a gente não podia andar na praia. De uma hora para outra, o governador criou um decreto que fechasse as lojas. E isso não foi entendido no momento por nós. Esse entendimento dessa mudança não foi entendido positivamente, e sim negativamente. Né? Então, assim, com o decorrer do tempo, algumas pessoas, eu acredito que uma minoria, começou a entender que isso era para a nossa vida, para a melhoria da nossa vida, para que nós não ficássemos acometidos dessa doença, desse vírus. E aí, depois que isso aconteceu, nós começamos a nos adaptar com essas mudanças. Infelizmente, muitas pessoas ainda não estão entendendo o que aconteceu, o que essas mudanças proporcionaram dentro deles. Acreditam eles que essas mudanças foram apenas físicas, foram apenas de tempo. Não, eu não quero andar na praia, tudo bem, eu não preciso andar na praia. E aí, Thaís, quando a coisa acontecer mesmo, de começar o entendimento dessa mudança, é que o ser humano ele vai ficar doente. Porque até então, para ele estava muito explícito. E quando isso acontecer de parar, de estagnar, a mudança chegou no momento que, não, está tudo bem, agora vamos começar a voltar ao normal. Quando esse voltar ao normal realmente voltar, o ser humano vai começar a externalizar, né, esse sentimento de angústia, de ansiedade que estava dentro dele. E aí é quando a população realmente ela vai ficar mais doente do que está atualmente. Eu digo a você que o sentimento maior que, pelo menos a minha experiência e nos contatos que eu estou tendo com as pessoas, a palavra é medo. O que é medo? O que é medo, né? Medo é você não entender o desconhecido, é você não entender o sentimento que está acontecendo com você. Eu estou com medo do que está acontecendo, porque eu não sei o amanhã. E quem é que sabe do amanhã? Quem é que sabe do amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? Então, essa ansiedade, né, essa possibilidade de ficar doente é que está fazendo com que nós fiquemos doentes. Então, essa doença não é do Covid-19, essa doença é emocional. E essa doença, ela só vai ser sentida quando você terminou. Quando você parar e começar a refletir o que é que aconteceu com você. Até então, a nossa população, todos nós, não estamos pensando no amanhã. A gente está pensando no agora. Então, quando esse agora, ele tem um limite, tem um fim, e passarmos a viver o futuro, é que aí a doença vai começar a ser aflorada.
Então, assim, psicologicamente, as pessoas não vão nos procurar agora, não vão entender que estão doentes agora, elas vão entender depois, tá? É feito uma pancada. Quando a gente leva uma pancada, no momento você não sente a dor. Dá aquela Uhum. friezinha, você passa um gelol, ou alguma coisa no momento, Alivia. ela alivie. Aí depois vem a dor, né? Depois você vai sentir a dor da pancada. E aí, o que acontece conosco emocionalmente também, a gente não está agora doente, a gente É vai como se depois a gente começar. ficasse traumatizado, né? Exatamente, exatamente, porque quer queira, quer não, este medo está criando em nós determinadas situações traumatizantes. Caramba, eu não posso sair da minha casa. Eu não posso abraçar meu filho, eu não posso abraçar meu irmão, eu não posso dar um beijo na minha mãe, eu preciso ver minha mãe de longe, de alguns metros de distância. O que é isso? Então, hoje a gente não vai sentir isso. A gente vai sentir depois, onde esses traumas eles vão ser externalizados, né? É como um pós-guerra. As emoções, elas não são no momento, elas são depois. A mesma situação somos nós. A gente não vai sentir as doenças agora, a gente vai sentir depois. E aí é onde eu vou buscar sempre, vou mostrar sempre às pessoas inteligência emocional. É você entender e aceitar o que está acontecendo com você. Isso aí é frescura, é nada. Não. Não é, gente. Não é frescura. Isso é algo muito sério, porque pode comprometer o teu emocional, tá? Porque isso, quer queira, quer não, isso acarretou na fase de adolescência e adulto. As crianças entendem como positivo porque ficar em casa, não estudar, não fazer coisas que para elas eram obrigadas. Agora, adolescência e adulto está entendendo o que está acontecendo. Então, essa transição de fase aí que faz com que realmente nossos traumas eles sejam mais prolongados do que da fase de infância. Entendeu? Por isso que é importante você entender o que está acontecendo hoje. É você procurar buscar dentro de você as suas interrogações e você responder. Não sou eu, não é você que vai responder, não. É você. Poxa, por que eu estou me sentindo hoje assim? Por que eu tenho tanta vontade de chorar? Chore, chore, porque isso é de você, não é de ninguém. Ah, nada, vou deixar para lá. Não deixe. Tudo que você quiser sentir, falar, ligar para uma pessoa e dizer, ó, eu queria falar isso, fale. Porque a gente não sabe o futuro. Então, eu coloco muito isso. Vamos viver realmente tudo que está acontecendo agora. De tristeza, de Isso. alegria, tá? De choro, de emoções boas, de emoções ruins, mas viva agora, para que mais adiante, tudo que você construiu hoje seja benéfico para você, né? E isso é com o decorrer do tempo. Então, não se cobre, porque você está sentindo assim o assado, você está triste, eu estou ultimamente tão angustiado, eu não estou conseguindo ligar para as pessoas que eu amo. Tudo bem, Tudo você está bem. sentindo isso, né? É. Você está sentindo, então é importante você sentir para que você possa entender. E eu Basicamente é dando até isso. eu dando até um porque assim, você está me dando uma aula, né? Aqui, está dando uma aula para a gente. E assim, eu até trazendo um pouco o meu depoimento sobre isso, eu tenho vivido dias que eu quero passar o dia na cama. E eu passo o dia na cama. E passo o dia assistindo filme, assistindo o que eu achar que tem, lendo, mas eu não quero fazer absolutamente mais nada além disso. Tem dia que eu acordo e eu quero trabalhar o dia inteiro. Eu, às vezes, até varo à noite e vou embora. Mas eu estou indo no meu ritmo. Tem dia que eu quero fazer atividade física, então eu vou ali na escada, subo e desço, enfim. Mas eu estou respeitando isso que você está falando, né? É a questão de estar. Se eu estou bem hoje, ok. Se eu não estou bem, ligo para um amigo, vivo esse sentimento, entendendo que eu vou viver esse sentimento, mas depois vai ficar tudo bem. É natural que isso aconteça, né? Perfeito, Eu acho perfeito, que perfeito. É Dani está você, falando, se me permitiu sentir, exatamente, Dani. É isso aí. é, é O aquela, pessoal é aqui aquela é tudo questão. pode dizer. Só complementando, Thaís, assim, a gente precisa realmente entender que o medo, né, as mudanças, não é só negativo. Se nós permanecermos pensando negativamente, então só vai ser negativo, né? As É verdade. consequências.
dessas mudanças só serão negativas. Agora, se você entender esse medo como algo que vai te construir, que vai te reeducar, você a reaprender situações que você até então não sabia, aí sim, essas mudanças, elas vão ser muito benéficas para o teu futuro, porque você vai sair com mais conteúdos emocionais, né? Eu vou saber, puxa, quando eu tiver, futuramente, se eu tiver doente, o que é que eu posso fazer? Né? Então, a gente vai construir mais ferramentas para a nossa vida, não é para a vida do outro, não. Eu estou nesse momento de transição, de mudanças, não é para o outro, é para mim. É para eu poder entender que isso vai ser bom para mim. E aí, sendo bom para mim, consequentemente, o outro vai entender essa mudança em mim e aí a vida segue maravilhosamente bem. O que eu não posso é ficar aqui. Né? Tá, eu vou ficar aqui, certo? Eu vou fazer o quê? Não a fim de fazer nada, assim. Por que não? Né? Então, aceite o medo, aceite que você não está entendendo o que está acontecendo, aceite que você não está compreendendo essas mudanças que estão ocorrendo, porque você aceitando esse medo de mudança, vai ser mais fácil você lidar com essa mudança futuramente. Agora, você acreditar e você entender-se como sabedor de tudo, como, não, isso aí para mim eu vou tirar de letra, mas não está tirando de letra, porque ninguém está tirando de letra, minha gente. 100% de nós, da população do mundo, não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos perdendo pessoas, nós estamos perdendo entes queridos, mas, por outro lado, essas perdas fazem com que a gente procure entender dentro de nós o que é perder alguém por uma situação que você não conhece. Né? E isso futuramente, Dani, nós seremos maravilhosos e seres humanos assim, deslumbrantes, né? A gente vai ser mais rico, a gente vai ser mais ser humano, vamos dizer assim, de forma mais humanizada, ser humano mesmo. A gente está precisando resgatar aquilo que tem dentro de nós de melhor e colocar para fora. Eu acho que é preciso a gente entender isso. Tem até um livro que chama Antifrágil, não sei se você já ouviu falar, mas ele fala que a gente tem que se tornar... O problema, ele traz para a gente a gente fica ainda mais forte, fortalecido, então antifrágil, né? A gente não se fragiliza com aquilo, e eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo. Cris, vai acabar, Cris. Eu não acredito. Que pena. Tá todo mundo aqui, vai acabar. Essa live aqui, a gente tem que ir para outra ferramenta depois para a gente deixar por umas 2, 3 horas a gente aqui conversando. Amém. Agradeço imensamente. Acima de tudo, agradeço a Deus, porque Deus é o meu sustento, Deus é que me fortalece todos os dias. Eu tenho aprendido muito, Ele tem me ensinado muito, e isso eu estou passando para as pessoas que eu conheço. Porque é tão bom você aprender o que você... É tão você passar o que você aprendeu. Né? Não é só ficar para você, não. Porque você vai... Pelo menos assim, eu quero deixar um legado. E esse legado sou eu que vou construir, não são as outras pessoas. Então, agradeço imensamente a Deus, a Bragem Foco por me dar essa oportunidade. As pessoas que entraram nessa live, pessoas que acreditam, acreditam em mim, acreditam no que se fala, porque não adianta você falar o que você não vive. Né? É hipocrisia, isso não condiz muito com a minha personalidade. Então, assim, é viver isso, é viver o hoje, é você viver e não sobreviver, é diferente. Sobreviver é você sobreviver, é você viver em função de algo que está por cima de você. Enquanto que viver não é você viver intensamente a sua vida. E é isso que eu faço. Cris, muito obrigada. Em nome da Abrage Info, a gente quer agradecer muito sua participação, seu tempo disponibilizado para a gente. A gente queria deixar aqui, você deixasse os contatos para o pessoal. Qual é teu Instagram? É Cris, com CHR, Ricardo Moura. Certo. Meu telefone, caso alguém queira conversar com certeza. Eu acredito muito que a gente está nesse mundo para ajudar uns aos outros, tá? 99603-3796 e eu estou à disposição sempre.
E também vai ficar, gente, na postagem Cris está marcada. Então, se vocês quiserem, vai lá no Instagram delas. Também queria deixar para vocês que amanhã vai ter live, faltam 20 segundos para acabar. Vai ter live amanhã com Jaqueline e Eliabe, falando de importância da inteligência emocional durante a pandemia. Então, fica com a gente que amanhã tem mais. Na verdade, a semana toda, às 8 horas.